Foco na Bíblia, foco no Evangelho, Lucas 10, 30 ao 35. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita chegando naquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano viajando veio até ele e vendo-o foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastardes eu te pagarei quando voltar. Amém? 1 minuto de leitura. Eu já tenho orado, pela vida das pessoas que vão assistir o vídeo, para que as pessoas assistam e sejam abençoadas, para que sejam curados os enfermos, para que sejam restaurados, para que sejam fortalecidos, para que tenham a alegria do Senhor e, sobretudo, salvação, Que Deus opera no coração de cada um pelo Espírito Santo, a salvação. O texto que nós acabamos de ler trata-se de uma parábola que ficou conhecida como a parábola do bom samaritano. Um homem viajando de Jerusalém para Jericó, ele caiu na mão dos salteadores que estavam no caminho e ele foi despojado, ou seja, roubaram tudo quanto ele tinha. Ele foi espancado e foi deixado meio morto, desfalecido, Foi deixado num estado crítico. E essa era a condição deste homem que viajava de Jerusalém para Jericó. E por ocasião descia no mesmo caminho um sacerdote. O sacerdote viu o homem caído, não teve compaixão, não teve misericórdia, não o atendeu, passou de largo. Da mesma forma também descia por ali um levita que procedeu do mesmo jeito. Passou de largo, sem misericórdia, sem compaixão, não o atendeu, não socorreu o homem. E por fim passa um homem, o samaritano. E esse se moveu de compaixão, este socorreu aquele moribundo caído na estrada que estava despojado, estava ferido, estava meio morto, mas este samaritano se compadeceu dele. De forma alegórica e simbólica, tanto o sacerdote como o levita, que nós podemos fazer uma comparação, sem dúvida nenhuma, com a religiosidade. Aquela pessoa que confia na religião, que confia na prática religiosa, nos dogmas, mas que não vive o verdadeiro evangelho ou não vive a religião pelo motivo certo. A sua motivação talvez é para ostentar a sua espiritualidade ou para tentar convencer Deus, que ele merece ser salvo, ser abençoado, ser atendido. Mas o certo é que nenhum desses dois representantes da religião, tanto o sacerdote como o levita, se compadeceu de alguém caído, alguém ferido, alguém desfalecido, alguém despojado, alguém moribundo, alguém meio morto. Claro que quando eu li esse texto aqui falando do sacerdote, eu lembrei de um caso prático na Bíblia, quando Judas, ele tocado de remorso, ele dirigiu-se até o sacerdote e falou: pequei traindo sangue inocente. O sacerdote fala com ele, o sacerdote, que temos nós com isso? Isso é problema seu. E Judas, então, no seu desespero, na sua angústia, na sua aflição, cheio de remorso, talvez não tivesse tido um verdadeiro arrependimento, porque o arrependimento ele preocupa com aquela pessoa que foi ofendida, o que a pessoa ofendida, que foi prejudicada, qual o sofrimento dela. Agora o remorso, a pessoa preocupa com as suas próprias consequências, a sua própria consequência do seu erro. É bem diferente, muito diferente. O exemplo prático disso é você ir até um detento, um presidiário, e ele está arrependido porque ele está pensando na vítima, na família da vítima. Esse tem arrependimento. Agora, se ele está ali cheio de remorso porque foi preso, porque está sofrendo na prisão, porque está privado da sua liberdade, isso não é arrependimento, isso é um mero remorso. Então, a maioria das pessoas tem apenas esse arrependimento que é identificado como remorso. Ele se sente aflito pelo prejuízo que causou a si mesmo, pelo seu erro, não pelo que causou ao próximo. E o certo é que Judas chegou até os sacerdotes,
e o sacerdote poderia socorrê-lo, poderia dar uma palavra de incentivo, de restauração, mas não, apenas disseram, isso é problema seu. E no livro de Atos diz que Judas, ele saiu dali e foi se matar, né? Ele precipitou-se, amarrou-se e rebentou-se pelo meio. Tá? Em Atos capítulo 1 você vê o fim trágico de Judas, né? Uma morte horrível. Mas aqui o sacerdote então passou de largo, o levita passou de largo, os religiosos não se importaram e pelo mesmo caminho, graças a Deus, descia um samaritano. O samaritano era alguém desprezado pelos religiosos, pela elite religiosa da época, pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos anciãos, pelos aqueles que se consideravam mais próximos de Deus, né? Ou com mais crédito diante de Deus. Então o samaritano, ele era desprezado, considerado mestiço, considerado fora dos padrões de exigência da lei judaica, considerado fora da aliança com Deus. Mas esse homem, esse samaritano, ele socorreu o moribundo que estava ali caído, e ele não apenas foi um socorro breve, rápido, mas ele realmente se envolveu, se preocupou. Realmente, ele foi até o fim no cuidado com o homem. Ele colocou e curou das suas feridas, né? Untou com azeite, atou as suas feridas. Ele colocou sobre o seu próprio animal, sua cavalgadura, levou até a estalagem, né? A hospedagem, e cuidou dele. E no outro dia, quando ele partiu, ele ainda chegou para o estaleiro, deu ele o dinheiro para o hospedeiro e disse: cuida dele, está aqui o dinheiro, cuida dele, e o que mais você gastar, eu vou te pagar quando voltar, né? Então o cuidado não foi superficial, não foi apenas para as pessoas verem, né? Porque hoje, infelizmente, as pessoas fazem uma caridade para as outras pessoas verem, né? E infelizmente não é aquele cuidado de um verdadeiro envolvimento. Mas esse homem aqui se envolveu totalmente, cuidou totalmente do homem caído, do homem ferido, do homem despojado, levou até a estalagem e deixou o recurso, o dinheiro, para que o mais que fosse preciso fosse gasto com ele, e se gastasse além do que ele deixou, ele falou: vou te pagar quando voltar, ele disse para o hospedeiro. Então vamos aplicar isso aqui de maneira ilustrativa à nossa vida? Vamos aplicar? Quem, afinal de contas, é esse homem caído, despojado na estrada? Quem é esse homem ferido? Quem é esse homem machucado? Quem é esse homem roubado de todos os seus bens, que estava ali caído, moribundo, prestes a morrer? Este era eu, este sou eu, eu e você, quando a gente estava perdido, ferido, caído nesse mundo, sem Deus, sem paz, sem salvação, sem vida, sem esperança, sem aliança, sem alegria do Espírito Santo. Não é? Era a nossa vida. A gente dizia assim: eu preciso aproveitar do mundo. Não é? Principalmente na nossa juventude, a gente tinha essa preocupação de aproveitar do mundo. E um recado para os mais jovens: não existe esse negócio de aproveitar do mundo. Jesus falou assim: o mundo passa com suas paixões e concupiscências. Não ameis o mundo nem as coisas que o mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo passa com suas paixões e concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Na verdade, com essa intenção de aproveitar do mundo, nós é que sofremos, né? O mundo é que aproveita de nós. Ou então o próprio Satanás, o diabo, ele aproveita de nós usando como moeda de troca os prazeres do mundo, não é? Ele nos rouba a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, ele rouba a comunhão com Deus, ele rouba a nossa paz, ele rouba o nosso desejo de andar com Deus a troco das ilusões mesmo, coisas banais, coisas que prazeres momentâneos. Né? Então, enquanto a pessoa pensa que está aproveitando do mundo, é o diabo que está aproveitando dele, iludindo ele com as coisas do mundo. Então, não é a pessoa que está aproveitando. Então, esse que estava caído na estrada somos nós. Né? O sacerdote, o levita, é religião. Eu sempre gosto de repetir. As pessoas dizem: é importante ter religião. Não. O importante é ter salvação. A religião tem causado ao longo dos tempos brigas, guerras, divisões,
né? É oposição. A religião causa isso, né? Intolerância, aversão. Então não é importante, não é ter religião, o importante é ter Jesus, ter salvação, ter comunhão com Deus, ter vida eterna, ter paz na alma. Isso que é importante, né? Então não adianta apenas passar por uma pessoa e falar paz do Senhor, mas na verdade o coração está cheio de ira, de ódio, de guerra, de conflitos. Essa paz não pode ser da boca para fora. A gente tem que estar vivendo ela para a gente desejar para o próximo, né? Não adianta um ritual de se falar paz, mas se não se tem essa paz. Então o importante é viver essa paz. Então esse caído era nós, e este samaritano, desprezado, considerado indigno da elite religiosa, considerado impróprio para exercício do sacerdócio. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ilustrativamente, esse é o próprio Senhor Jesus. A pedra que os edificadores eles desprezaram veio ser a pedra principal da esquina. Jesus não estava dentro do padrão que a elite religiosa exigia para exercer o sacerdócio, para exercer o seu ministério. Não, ele estava fora. Eles questionavam: quem te deu autoridade? Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Então Jesus não estava dentro do padrão, né? Porque quando o pedreiro da época ele procurava pedras para a construção, ele procurava pedras no máximo parecidas umas com as outras. Então aquela pedra que era diferente demais, ela não era considerada própria para a construção. Mas tinha que ter uma pedra fundamental, uma pedra de esquina, uma pedra de quina. Então essa pedra, Jesus foi considerado essa pedra. A pedra que os edificadores desprezaram veio ser a pedra principal de esquina. Então Jesus, ele é o bom samaritano, que cuida de nós, que nos tirou da condição de perdidos, da condição de aflitos, de réu de juízo, réu de condenação, de perdidos, de condenados ao lago de fogo e enxofre. Ele nos tirou dessa condição, ele nos socorreu, ele nos encheu o coração, ele nos restaurou, encheu o coração de fé, de esperança, de compaixão, de amor, encheu o nosso coração de alegria do Espírito Santo. Ele operou na nossa vida o poder do Evangelho, porque o poder do Evangelho é salvação para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então este é Jesus, e não apenas isto, mas ele nos deixou aos cuidados do Espírito Santo. Ele falou: não vos deixarei órfão, vos enviarei outro Consolador, que esteja convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, né? Então, dentro dessa ilustração, é este que o dono da estalagem, nós podemos considerar que ele é o Espírito Santo. E a estalagem, então, é a igreja, o corpo de Cristo, não a igreja, a denominação, mas a igreja de Cristo, salvos, né? Nós estamos inseridos nesse corpo, estamos vivendo o Evangelho de Cristo Jesus com alegria. Sabemos que o reino de Cristo não é desse mundo e também a nossa cidade não é aqui. Então, que você aplique no seu coração essa palavra, essa parábola do bom samaritano, que pegou alguém caído no caminho na estrada, desfalecido, e o socorreu, e trouxe para o coração dele a paz que ele precisava. Então, nós estávamos ali, semi-mortos, quase expirando, desfalecendo, mas um dia Jesus nos encontrou. Maravilha, né? Graças a Deus. Um dia Jesus nos encontrou. Não fomos nós que fomos atrás de Jesus, porque seria impossível, né? Nós que estávamos caídos, mas Ele se inclinou para nós, Ele que nos socorreu, Ele que nos atendeu, é Ele que nos tirou de um charco horrível, é Ele que nos conduziu a esta salvação tão gloriosa e nos deixou aos cuidados do Espírito Santo. Que coisa linda, né? Você e eu, nós estamos hoje aos cuidados do Espírito Santo. Nós estamos aos cuidados dele. Ele tem cuidado de nós. Então não andeis aflitos, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Não andeis preocupados, não andeis solícitos, mas descansa no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas todas as vossas petições sejam apresentadas diante de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Que Ele te fortaleça dia após dia, abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família, a sua vida, não só agora, mas para todo sempre. Amém.